Caríssimos alunos, caríssimas alunas, é com satisfação que eu gravo esse vídeo de encerramento, né, desta palestra, né, de teoria da predestinação e que também, né, está inserida, né, como videoaula, né, deste curso, né, de teoria da predestinação. Para quem está no curso é este curso, para quem adquiriu a palestra é uma palestra, né. Então, mas são palestras, vídeos, né, palestrados, né, que servem tanto apenas como palestras, né, para quem adquiriu apenas a palestra, e ou serve também como palestras, videoaulas, né, do curso, para quem adquiriu o curso, né, e junto com essas palestras há também materiais, outros materiais didáticos, pedagógicos, andragógicos, né, como arquivos em PDF, Word, Excel, PowerPoint, né, e dentre outros materiais relevantes, né. Então aqui agora eu vou passar direto aqui pelo trabalho que eu fiz, né, sobre o Corpo Governante do Sistema de Jeová. Foi um livro que eu fiz, né, intitulado A História do Corpo Governante do Sistema de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa, né? E eu vou sintetizar, porque realmente o livro tem 83 páginas, como eu disse no vídeo de introdução dessa palestra, né? Eu tive que quebrar esse livro em 5 artigos, né, em torno de 20 páginas, né? De menos até 20 páginas cada um, para submeter uma revista Qualis A1 que não permitia artigos longos. Realmente, não faz sentido enviar um artigo de 83 páginas, nunca vi, né? O artigo geralmente é de 10 até 25 páginas em revistas científicas, né? De 10 até 30 páginas em eventos científicos, no geral, né? Tem exceções para cada caso. E quando é paper é de 6 até 12 páginas, então normalmente é isso, mas... Então como a revista Qualis A1 ela não aceitaria, né, artigos muito longos, né, eu tive que adequar e eu quebrei ele em 5 artigos, né, junto com uma equipe de pesquisadores nós vamos tentar publicar numa revista científica Qualis A1, tá? Eu vou aqui sintetizar, né, esse trabalho aqui, esse livro, né, e depois que nós conseguirmos publicar na revista Qualis A1, eu vou publicar este livro como livro mesmo. Eu já selecionei o meio de divulgação, depois que for publicado eu vou inserir no Lattes, né? Resumo. Existem 7 gerações presidenciais do corpo governante desse Testemunho de Jeová, que são a primeira geração, a geração de Charles Taze Russell, que não foi o primeiro presidente da Organização de Jeová, mas ela é dita a primeira geração, depois eu vou explicar porquê, que ocorreu de 1879 a 1916. A segunda geração foi a de Joseph F. Rutherford, juiz Rutherford, né, que foi de 1916 a 1942. A terceira foi de Nathan Eichner, foi de 1942 a 1977. Depois a quarta foi de Frederick Williams Franz, que foi de 1977 a 1992. A quinta geração foi de Milton J. Henschel, que foi de 1992 a 2000. A sexta foi de Don Alden Adams, que foi de 2000 a 2014. E a sétima e presente geração é a de Samuel F. Hurd, deve ser Hurd, 2014 até o presente. Tais presidentes influenciaram os ensinos, as práticas, os procedimentos teocráticos, o Ministério de Pregação e Ensino das Testemunhas de Jeová de várias maneiras. Este artigo tem como objetivo geral apresentar as gerações presidenciais do corpo governante das Testemunhas de Jeová, caracterizando-as, comparando-as e sumarizando-as quanto às suas características, contribuições, desafios e legado deixado. Tem como objetivos específicos: a. Discutir as relações de poder, autoridade da liderança organizacional com a obediência e submissão de seus liderados. B. Apresentar a biografia de seus presidentes desde a fundação dessa organização religiosa em 1871 até o momento presente. C. Articular esse trabalho com a literatura já produzida sobre as Testemunhas de Jeová. Para tanto, conduz uma abrangente e profunda revisão bibliográfica documental narrativo, como eixo técnico, sobre o paradigma neoperspectivista griffidiano, que é o eixo epistemológico, e raciocinando hipotético derivativamente, que é o eixo lógico. Conclui que a análise crítica realizada neste trabalho sugere preocupações do autor, que sou eu, com a autoridade de decisões do corpo governante, especialmente em questões morais e sexuais. É importante reconhecer que diferentes perspectivas podem existir sobre estes assuntos e que o debate e a discussão construtiva são essenciais para o crescimento espiritual e a compreensão da fé. Né? Então vamos lá. Na introdução, né, eu vou mencionar aqui, quer ver, dos tópicos todos que eu fiz, eu vou... Quer ver como é que eu vou fazer? São 83 páginas. Tá, sobre a identidade do corpo governante e tudo mais, eu já abordei em artigos anteriores, né? Na parte dos ensinos, por exemplo, eu falei sobre o corpo governante. Na parte das práticas e procedimento teocrático eu falei também. No Ministério de Pregação e Ensino também falei. Então vou pular, dispenso
né, todo o conteúdo que eu já falei, porque senão eu não consigo falar os tópicos essenciais aqui dentro do limite de tempo que eu tenho para gravar o vídeo. Tá? E eu estou fazendo isso todos os vídeos aqui, não tem nada, apesar de eu ter um roteiro pré-elaborado, aqui eu tô gravando aqui na hora, né, por conta da minha rotina como cientista, né, envolvido em mais de 50 pesquisas científicas ao mesmo tempo, em mais de 10 universidades, né, e eu investindo no meu modelo de negócio, eu não tenho tempo hábil para ficar elaborando detalhezinhos de cada vídeo. Então acaba que eu faço mais um improviso do que no elaborado. Eu pré-elaboro um roteiro, mas a essência mesmo é no improviso que eu faço, né? Então eu vou selecionar agora aqui os tópicos que são realmente relevantes desse trabalho. Quer ver? O que eu não falei sobre o corpo governante, né? Eu cheguei a mencionar que eles são divididos em 6 comissões, mas eu não falei quais são elas. Então eu vou falar aqui quais são as 6 comissões do corpo governante, né? Primeiro, comissão de pessoal, né? Essa comissão ela é responsável por cuidar das necessidades dos membros da ordem religiosa dos Serviços Especiais de Tempo Integral, incluindo designações e remoções, e supervisionar o trabalho realizado nas fazendas da Torre de Virgínia e Walkill, Nova York. Integrantes, né, Garrett Losh, né, Geoffrey Jackson, David Explain, Gerald Grizzly, Patrick Lafranca, Peter Daniel Moulton, acho que eu estou falando isso correto, né, e Ralph Waltz. Né. 2. Comissão editora. Ela é encarregada da impressão, edição e expedição de publicações, bem como das operações financeiras relacionadas dos departamentos legais. Os integrantes, né, Samuel Hurd, Stephen Lett, David Explain, Robert L. Butter, Harold L. Corken, Donald Gordon, Robert Lucione, Alexander Way Mueller e David Sincher. Né? 3. Comissão de serviço. Supervisiona a obra mundial de proselitismo, o trabalho das comissões de filial, dos superintendentes de circuito e dos pioneiros especiais e missionários. Integrantes: Samuel Hurd, Garrett Losh, Anthony Morris, Mark Sanderson, Garrett Brooks, né, Joel Dellinger, Seth Heath, né, Christopher Mavor, Baltazar Perla Jr., William Turner Jr., Robert Way Allen e Leon Weaver Jr. 4. Comissão de ensino. Responsável pela programação e realização das reuniões congregacionais, assembleias de congresso, bem como de escolas de treinamento especializado. Integrante: Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Ken Frodin, William Malenfante, Mark Nomer e David Sheffer. Né? 5. Comissão de redação. Supervisiona a preparação de novas publicações, o trabalho dos pesquisadores e redatores, o serviço de tradução e o departamento de informação pública. Integrantes: Samuel Hurd, Geoffrey Jackson, Mark Sanderson, David Explain, né, Robert Ciranco, James Mentz, Isaac Marais, Marvin Jenny Smalley e John N. Iscush. 6. Comissão dos coordenadores, formada pelos coordenadores das 5 comissões administrativas e um secretário responsável por lidar com situações de emergência e convocar reuniões do corpo governante. Integrantes: Stephen Lett, Mark Sanderson, Joe Ekran e Robert Wallen. Né? Então é isso, essas são as comissões, né, o que eu destaco da introdução desse livro. Né? Os demais tópicos da introdução, eles já foram mencionados nos artigos anteriores. Né? A fundamentação metodológica é basicamente a mesma dos demais artigos, né? Como paradigma foi selecionado neoperspectiva e escriptiliano, o pilar lógico, método hipotético dedutivo e o pilar técnico, uma revisão bibliográfica e documental narrativa. É isso que foi utilizado. Agora vamos entrar aqui no foco do artigo: as gerações presidenciais do corpo governante. Vamos lá. Eu vou falar uma síntese, né? Eu tenho que falar uma síntese, porque se eu for falar tudo, aí não tem como eu conduzir os tópicos essenciais até o final. Vou falar uma síntese de cada um e depois no final eu faço uma recapitulação lá nas conclusões. A primeira geração presidencial do corpo governante do Testemunho de Jeová pode ser denominada a era de Charles Taze Russell, que foi de 1879 a 1916. Isso porque ele foi o primeiro presidente da organização religiosa após o seu registro oficial na Pensilvânia, ocorrido em 15 de dezembro de 1884, sob o nome de Zion's Watchtower Tract. Tá? Por isso, mas tem um adendo.
Os estudantes da Bíblia começaram a organizar a sociedade em 1881 com Henry William Conley como primeiro presidente, enquanto Charles Taze Russell era o secretário tesoureiro. Para lembrar, de 1881, quando foi fundada a organização religiosa Testemunho de Jeová, né, até 1884, 15 de dezembro de 1884, quando ela foi registrada oficialmente na Pensilvânia, o presidente foi Conley. Então, o primeiro presidente da Organização de Jeová foi Conley e não Taze Russell. Foi Conley, Henry William Conley. Russell foi o segundo presidente. Mas a gente considera períodos, né? O período da fundação e o período do registro, da oficialização, registro oficial. A partir do registro oficial, que é quando ela se tornou uma pessoa jurídica, adquiriu a personalidade jurídica. Por isso é que a primeira geração presidencial ela é considerada a partir de Russell, porque é a partir dali que a Organização de Jeová ela adquiriu personalidade jurídica. Tá? Por isso que a primeira geração começa em Russell e não em Conley. Mas o primeiro presidente desde a fundação foi Conley e não Russell. Tá? Somente após o seu registro oficial é que Russell assumiu a liderança presidencial. Apesar disso, considera-se que a primeira geração presidencial do governo do Sistema de Jeová foi a de Russell e não a de Conley por essas razões especificadas. Tá? A história de Russell e de Conley está lá no livro Pastoreio, o livro Proclamadores do Reino, né? Quem quiser considerar, por favor, considere lá. Lá dá para ver as opiniões religiosas correntes, o cenário da época, né, as crenças peculiares originais, as coisas pelas quais Russell seria desassociado e expulso hoje, né, que eu deixo claro também no meu livro, né, quem tiver acesso ao livro, ou até mesmo os artigos que serão publicados vão ter acesso a eles também, né, e eu coloco a biografia de Russell, né, para caracterizar essa primeira geração presidencial. Agora, a segunda geração presidencial do corpo governante do Sistema de Jeová pode ser denominada a era do juiz Joseph F. Rutherford, de 1916 a 1942. Né? Quem lê o meu livro ou os artigos publicados vão poder também acessar, né, detalhes sobre essa segunda geração presidencial, né? E também pode acessar pelo livro Proclamadores do Reino, né, publicado pela Biblioteca Online das Testemunhas da Torre de Vigia, né, onde consta muitas informações sobre essa fase também. Nesse artigo, nesse livro, eu destaco mudanças provocadas por Rutherford, o cenário da época, crenças peculiares originais, coisas pelas quais Rutherford seria desassociado hoje. Deixo muitas fotos, né, de cada uma das gerações presidenciais. Né. Tem uma biografia todinha, né, de Rutherford. A terceira geração presidencial do corpo governante do Sistema de Jeová pode ser denominada a era de Nathan Eitnor, né, de 1942 a 1977. Também constante no Proclamadores do Reino, no meu artigo, livro sobre corpo governante, abordando opiniões religiosas em desenvolvimento, cenário da época, crenças peculiares, coisas pelas quais Nor seria desassociado hoje, e a biografia completa de Nor. Né. Quarta geração presidencial. Né? A quarta geração presidencial do corpo governante do Sistema de Jeová pode ser denominada a era de Frederick Williams Franz, de 1977 a 1992, constante também no Proclamadores do Reino, disponível, né, na Biblioteca Online da Torre de Vigia, no meu livro sobre o corpo governante e artigos sobre o corpo governante. Nos quais eu destaco a data, né, o período da época, né, opiniões religiosas em desenvolvimento, o cenário da época, crenças particulares, coisas pelas quais Franz seria desassociado hoje, e a biografia completa, né, de Franz, né, com fotos, né, tem muitas fotos, né, para caracterizar na época. A quinta geração presidencial do corpo governante do Sistema de Jeová pode ser denominada a era de Milton J. Hansel, né, de 1992 a 2000, também constante no Proclamadores do Reino de Deus, né, disponível na Biblioteca Online da Torre de Vigia, no meu livro sobre o corpo governante e nos meus artigos sobre o corpo governante, né, nos quais eu destaco data da época, período, né, opiniões religiosas em desenvolvimento, cenário da época, crenças particulares, coisas pelas quais Milton que ele desassociaria alguém hoje, né, e a biografia de Milton todinha, né. A sexta geração presidencial do corpo governante, né, da Sistema de Jeová pode ser denominada a era de Don Alden Adams, né,
de 2000 a 2014. Esta geração presidencial ela não consta no Proclamadores do Reino, porque o Proclamador ele foi publicado numa época em que essa geração ainda não tinha sido concluída, então não tem informações ali. Então eu, por conta própria, coletei informações em fontes confiáveis, né? Mas eu faço questão de destacar sobre Don Adams o seguinte: ele nasceu em 1925 nos Estados Unidos, né? E ele foi presidente da associação, né, da Sociedade Torre de Vigia de 2000 a 2014. Ele foi o primeiro a liderar a Testemunha de Jeová sem fazer parte do corpo governante composto por homens ungidos. Precedendo-o na presidência estava Milton George Henson. A família de Adams tinha origem na igreja episcopal e sua mãe inicialmente demonstrava interesse nos ensinamentos dos estudos da Bíblia, mais tarde conhecido como Testemunha de Jeová. Gradualmente, ele e seus irmãos também se interessaram pelo assunto. Mas então, ele se tornou presidente sem ser membro governante, sem ser ungido. E mesmo sem ser ungido, ele presidiu durante 14 anos a Organização de Jeová. E hoje, até hoje, você procura anciãos, viajantes, fala para um ancião viajante que para ser ungido, para ser membro governante não precisa ser ungido, para ser presidente da Organização de Jeová não precisa ser ungido, eles acham que você está falando coisa estranha, eles acham que isso é apostasia, mas não é que é apostasia, eles não têm entendimento sobre a história do corpo governante, eles não conhecem bem a Organização de Jeová como nós cientistas. Então, é por isso, né, que se você falar qualquer coisa desses artigos, inclusive deste livro, né, para eles, para as lideranças, eles vão achar que é coisa de outro mundo. Né? Se você falar para um membro como governante, isso não é novidade para eles, que eles lá sabem, né? Ou os representantes, né, da elite das sedes nacionais, também os representantes de Betel, né, eles já estão bem inteirados disso, mas nas congregações locais é dificilmente você vai encontrar alguém que conhece bem essas informações, né? Porque essas são informações de quem vai a fundo, e os anciãos congregacionais, infelizmente, não pesquisam a fundo, o conhecimento deles é muito raso, né? Eu coloco, né, fotos aqui de Adams, né, a biografia toda, né, de Adams aqui disponível, né, para consulta. A sétima geração presidencial, né, do corpo governante da Testemunha de Jeová pode ser denominada era Samuel F. Hurd, né, que começou em 2014 e continua até o presente, né, faz 10 anos que ela está em curso. Né, e aí eu coloco a biografia dele completa aqui também, né, tem publicações lá, né, na Biblioteca Online Torre de Vigia falando sobre Hurd, apesar de que no Proclamadores do Reino não consta, porque a última versão deste livro, ela foi anterior ao início dessa sétima geração presidencial, por isso não consta nele, mas consta a biografia dele em algumas, numa sentinela, por exemplo, de 1º de novembro de 2000 tem, né, a biografia dele, né, então tem algumas publicações específicas lá, né, que falam sobre Hurd, né, porque no Proclamadores não tem. Enfim, eu botei também fotos dele, botei várias informações interessantes, né, sobre essas gerações. Agora, principais acontecimentos na organização terrestre do Testemunha de Jeová em ordem cronológica, né? Eu primeiro destaquei mudanças estruturais e doutrinárias principais, né, que não dá para mencionar tudo aqui, né? Desde 1870, né, coloquei em ordem cronológica, conforme eu falei, né, ano a ano, né, alguns anos não teve algo relevante a considerar, mas na maioria dos anos teve, desde 1870 lá atrás, né, até épocas recentes, né? O último ano aqui, deixa eu falar qual foi a data mais recente dessa lista, foi 2006, então desde 2012, desde 1870 a 2012, as principais mudanças estruturais e doutrinárias. Depois eu coloquei um tópico sobre o esclarecimento de crenças, né, que foram as mudanças no entendimento teológico das Testemunhas de Jeová no decorrer do tempo, desde 1870, lá atrás, até o ano, deixa eu ver aqui, até o ano 2023. Então, 1870 a 2023. Depois eu considerei as mudanças tecnológicas. Aqui eu faço questão de destacar uns tópicos relevantes, né, porque esses tópicos que não são encontrados em nenhuma publicação da biblioteca online da Torre de Vigia, nenhuma publicação impressa, né, essas informações são restritas a quem pesquisa profundamente, como nós cientistas, ou a elite mesmo dessa organização. Só vai encontrar em departamentos específicos de Betel, na SEG Mundial, essas informações que eu vou passar aqui. É por isso que eu faço questão de falar, porque elas não estão facilmente disponíveis em qualquer congregação. A maior parte dos membros da Testemunha de Jeová, incluindo anciãos locais, não conhece, não tem informações tão detalhadas como a que eu vou passar aqui. Eu elaborei uma tabela comparativa dos principais sites, aplicativos e softwares utilizados pelo Testemunha de Jeová. Vamos lá. Nome: jw.org é um site, né?
eu apontei as funcionalidades, vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de recursos tecnológicos, né, utilizados pelo sistema de Jeová no decorrer do tempo, né. Eu não vou apontar cada um das funcionalidades, vantagens e desvantagens, porque é bastante detalhezinho, mas eu estou só para informar que tem essa tabela no meu livro e no artigo específico que eu considero essas mudanças tecnológicas, né, ocorridas na Organização de Jeová. Tem o JW Library, que é um aplicativo, JW Language, que é um aplicativo, JW Scheduler, que é um aplicativo, o CLM Explorer, que é um aplicativo. Então, assim, essa tabela oferece uma visão geral das características, vantagens e desvantagens dos principais sites e aplicativos utilizados pelas testemunhas de Jeová. Lembre-se de que a escolha do software pode depender da necessidade específica da congregação e das preferências individuais dos usuários, né? Em seguida, eu elaborei uma outra tabela comparando os softwares Her Glass App, K8s Majestic, JW New World Scheduler, CLM Explorer e The Secrets, utilizados pelas testemunhas de Jeová. Então, eu apontei o nome do software, as funcionalidades de cada um, as vantagens de cada um e as desvantagens de cada um. Não vou ler cada detalhe de cada um, porque realmente seria, eu gastaria todo esse vídeo de encerramento para falar deles e não falaria de outros tópicos que considero relevantes aqui inserir, né? E é isso, essas foram mudanças tecnológicas. Depois eu ainda fiz uma outra tabela, né, atualizada com os anos da criação dos sites, aplicativos e software utilizados atualmente no sistema de Jeová. E esse eu faço questão de ler que não tem tanta coisa para falar, né? Nome completo, tipo e ano de criação, né? jw.org é um site criado em 2000, JW Library é um aplicativo criado em 2012, JW Language é um aplicativo criado em 2014, JW Broadcast é um aplicativo criado em 2014, JW Event é um aplicativo criado em 2016, JW Tract é um aplicativo criado em 2017, JW Territory Helper, aplicativo criado em 2017. Em 2018 foram criados JW Meetings e JW Songbook, né? Em 2019 JW Podcast, em 2020 o JW Smart Kingdom, em 2021 o JW Public Talks, JW App Helper e JW Words, em 2022 o JW Connect, JW Assignments e o JW Study Buddy. Em 2005, o JW New World Scheduling. Em 2003, CLM Explorer. Tem alguns anos que não estão em ordem cronológica aqui, né? Não fiz questão de colocar em ordem cronológica. Em 2022 foi criado o Her Glass. Em 2000, o Tswin e o The Secrets, eu não consegui localizar o ano que ele foi criado, né? Estes recursos digitais desempenham um papel crucial na disseminação das crenças e práticas do sistema de Jeová, bem como na organização e coordenação de suas atividades religiosas e de pregação. Então, são isso. Sobre a produção científica do sistema de Jeová, né? Eu sou o autor que mais pesquisa sobre o sistema de Jeová, né? Um livro sobre como governante, que eu desmembrei em 5 artigos. Tem um livro sobre o uso do sangue, que eu também vou desmembrar em artigos. Tem o artigo sobre o ensino do sistema de Jeová, um outro sobre as práticas do segmento teocrático do sistema de Jeová, o outro sobre o Ministério de Pregação e Ensino do sistema de Jeová. Então aqui já são 3 com 5, 8. Do uso do sangue eu não sei quantos artigos vão ser, talvez uns 5 também, né? Já são 13. Mais a teoria de predestinação, que eu utilizei todo esse conhecimento bíblico teológico do sistema de Jeová para embasar as evidências bíblicas, além das evidências científicas e empíricas adicionadas à teoria da predestinação. Então, quer dizer, e nunca teve alguém que tenha produzido tantos trabalhos sobre as testemunhas de Jeová, trabalhos científicos sobre as testemunhas de Jeová, do que eu. Então, sobre essa temática, sobre as testemunhas de Jeová, eu sou o cientista que mais produz trabalhos científicos até agora. Embora tenha muita coisa publicada sobre elas, né? Eu sou o único cientista e membro que teve ou tem contato com a Sistema de Jeová ao longo de mais de 15 anos que mais produzo pesquisa científica sobre ela, né? Aí eu estabeleci aqui também quais foram os meus referenciais, né? As principais pesquisas sobre o Sistema de Jeová, relacionando com as pesquisas que eu venho conduzindo, né? Apontando os principais achados e lacunas de cada um desses trabalhos, né? E assim eu fui conduzindo essa parte aqui da produção científica, né? Sobre o Sistema de Jeová. Agora, para encerrar, né? Para encerrar sobre o livro, né? Depois eu vou fazer o encerramento do vídeo, né? Conclusões, né? Aqui está um resumo das principais características da primeira geração residencial do Corpo Governante do Sistema de Jeová. Liderança de Charles Taze Russell, né? Charles Taze Russell foi o primeiro presidente da organização religiosa do Sistema de Jeová. Ele liderou o grupo desde o início, após o registro oficial da Sociedade de Torres de Vigília em 1884.
Composição do corpo governante. O primeiro corpo governante incluía, além de Roosevelt, outros membros como Henry Weber, Maria F. Russell, mostrando que mulher podia fazer parte do corpo governante naquela época, né, W.C. Macmillan, J.W. Adamson, Simon O. Banden e Rose Ball. Esse grupo supervisionava a pregação em todo o mundo e estava envolvido nas decisões organizacionais. Origem dos estudantes da Bíblia. O grupo dos estudantes da Bíblia começou a se organizar em 1881 com Henry William Conley como presidente. Posteriormente, Charles Taze Russell assumiu a liderança presidencial após o registro oficial da Sociedade Torre de Vigia. Desenvolvimento das crenças. Durante esta época, o grupo desenvolveu várias crenças peculiares, incluindo a crença de que o tempo do fim começou em 1799, a volta invisível de Cristo em 1874 e o Armagedon em 1914. Agora um resumo da segunda geração, né, de Joseph F. Rutherford. Rutherford sucedeu Charles Taze Russell como presidente da Organização Religiosa Testemunho de Jeová após sua morte em 1916. Ele assumiu uma liderança firme e controversa, buscando implementar mudanças significativas na organização. Transformação organizacional. Rutherford liderou uma transformação significativa na organização dos Testemunhos de Jeová. Ele introduziu várias mudanças, como a mudança do nome do grupo para Testemunho de Jeová, a eliminação de influências pagãs, como a pirâmide e a numerologia, e a abordagem agressiva de proselitismo porta a porta. Dissidência interna. A liderança de Rutherford gerou dissidência interna entre os seguidores leais a Charles Taze Russell, resultando na formação de vários grupos dissidentes, como os Down Bible Students, né? Esses grupos permaneceram fiéis às crenças originais de Russell e resistiram às mudanças implementadas por Rutherford. Mudanças doutrinárias. Né? Rutherford introduziu mudanças significativas nas doutrinas da Testemunha de Jeová, alterando o foco da mensagem da Bíblia para a soberania de Jeová e promovendo crenças peculiares, como a crença de que milhões de pessoas que viviam na época não morreriam até a morte do próprio Rutherford. Controvérsias pessoais. Rutherford foi uma figura controversa, envolvendo-se em atividades como festa de cerveja em Betel, irritando muitas pessoas que encontravam. Seus métodos de liderança e estilo pessoal contribuíram para divisões dentro da organização e para críticas externas. Agora um resumo sobre a terceira geração. Enor sucedeu Rutherford como presidente da Organização dos Testemunhos de Jeová em 1942. Sua liderança foi marcada por uma abordagem pragmática e focada na expansão e consolidação da organização. Expansão global. Sob a liderança de Enor, as Testemunhas de Jeová viram uma expansão significativa em todo o mundo. A Escola Missionária de Gilead foi estabelecida para treinar missionários que foram enviados para várias partes do mundo, contribuindo para o rápido crescimento da religião. Consolidação organizacional. NOR concentrou-se em consolidar e fortalecer a estrutura organizacional da Testemunha de Jeová. Ele expandiu os negócios, né, da organização, adquirindo propriedades significativas e aumentando as margens de lucro nas publicações. Mudanças doutrinárias e práticas. Né? Durante o mandato de NOR, várias mudanças doutrinárias e práticas foram introduzidas. Isso inclui a proibição de transfusões de sangue, a rejeição de símbolos religiosos, como a cruz, e uma abordagem mais agressiva contra outras religiões e instituições. Controvérsia e desafios. Embora NOR tenha sido responsável por expandir e fortalecer a organização, seu período também foi marcado por controvérsia e desafios. A febre em torno de 1975, promovida por interpretações apocalípticas, causou desapontamento quando as profecias não se concretizaram, levando a uma crise de fé em muitos seguidores. Resumo da quarta geração. Após a morte de NOR, em 1977, Frederick Williams Franz assumiu liderança como presidente do Corpo Governante do Testemunho de Jeová. Franz foi uma figura proeminente na organização por muitos anos e desempenhou um papel significativo no desenvolvimento de suas crenças e práticas. Manutenção da ordem e disciplina. Durante o mandato de Franz, houve um foco contínuo na manutenção da ordem e disciplina dentro da organização. A lealdade e a conformidade com as doutrinas estabelecidas eram altamente valorizadas e qualquer forma de dissidência era tratada com rigor. Mudanças doutrinárias e interpretações proféticas. O período de Franz foi caracterizado por mudanças doutrinárias significativas e interpretações proféticas. Embora tenha havido uma tentativa do distanciamento das previsões apocalípticas associadas em 1975, ainda houve um forte foco na iminência do Armagedon e na necessidade de preparação espiritual. Controvérsia e desafios. O período de Franz também foi marcado por controvérsias e desafios.
a demissão de Ray Franz, membro do corpo governante e sobrinho de Frederick Franz, por questionar a autoridade do corpo governante e suas políticas, causou uma divisão significativa dentro da organização. Resumo da quinta geração. Após a morte de Frederick Williams Franz, em 1992, Milton J. Henschel foi promovido de vice-presidente a presidente do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Posições conservadoras emergentes. Durante o mandato de Henschel, o corpo governante começou a adotar uma postura mais conservadora em relação a certas questões, especialmente em assuntos de relações públicas e implicações legais. Isso se refletiu em uma abordagem menos agressiva em relação a questões como a educação universitária e a participação em esportes escolares e outros passatempos pessoais. Crescente pressão legal, né, e mudanças doutrinárias. Né? A crescente pressão legal para se adaptar a normas sociais e evitar litígios influenciou a maneira como os artigos e livros foram escritos. Né? Houve uma mudança perceptível em certas políticas doutrinárias, como a permissão de atividades antes consideradas inaceitáveis, como a educação universitária e a consulta a psiquiatras. Desafios demográficos de crescimento. Enquanto a organização desfrutava de um grande número de seguidores e recursos financeiros, houve sinais de desaceleração no crescimento, especialmente nos Estados Unidos. A explosão no crescimento ocorreu em países onde as testemunhas de Jeová ainda não estavam tão estabelecidos como a Europa Oriental e Ásia. Mudanças doutrinárias significativas. Uma das mudanças doutrinárias mais significativas durante o mandato de Henschel foi o abandono do ensino da geração de 1914, que era uma crença central na organização. Isso causou alguma controvérsia e levou à formação de grupos dissidentes. Durante a geração, a sexta geração presidencial do corpo governante, né, as principais características foram, né, não pertencimento ao corpo governante. Né. Adams foi o primeiro presidente da Associação Torre de Vigia de Bíblias Tratados da Pensilvânia a liderar as Testemunhas de Jeová sem ser membro do corpo governante composto por homens ungidos, ou seja, ele não era ungido nem membro do corpo governante. Isso marcou uma mudança significativa na liderança da organização. Origem e crescimento da fé. Nascido em 1925 em Illinois, Estados Unidos, Alan Adams cresceu em uma família inicialmente associada à igreja episcopal. Ele e seus irmãos gradualmente se interessaram pelos ensinamentos do Testemunho de Jeová, mesmo que o pai inicialmente não demonstrasse muito interesse. Serviço voluntário e dedicação à fé. Adams tornou-se um evangelizador em tempo integral e foi isentado do serviço militar. Ele e seus irmãos foram convidados a servir no serviço de Bethel de Brooklyn, Nova York, com alguns deles frequentando a escola bíblica de Gilead e servindo como missionários na República Dominicana. Serviço na SEG Mundial. Ao longo dos anos, Adams serviu em vários departamentos da SEG Mundial da Torre de Vigia, né, incluindo como secretário de Nathan Eitnor, né, então presidente da sociedade. Eleição como presidente. Em 7 de outubro de 2000, Adams foi escolhido como presidente da Associação Torre de Vigia de Bíblias Tratados da Pensilvânia durante a reunião anual, né, da Assembleia Geral da Sociedade. Ele foi o primeiro presidente não membro co-governante, também não era ungido. Sobre a sétima geração presidencial do corpo governante, né, as principais características dos eventos foram origens humildes e crescimento da fé. Hurd, né, nasceu em uma pequena cabana de Liberty, né, Indiana, Estados Unidos, em uma família com vários irmãos. Seus pais não eram testemunhos de Jeová, mas um dia ele foi convidado para um estudo de livros de congregação e rapidamente progrediu na fé. Ele se dedicou e foi batizado em 1957. Serviço na Organização de Jeová. Após se casar com Glória, uma das jovens que o convidou para o estudo bíblico, Hurd serviu como pioneiro e depois como superintendente de circuito e de distrito por vários anos. Em 1997, ele e sua esposa foram convidados para servir no Bethel, né, dos Estados Unidos, onde começaram seu serviço no mês seguinte. Membro do corpo governante. Em 1999, Hurd foi designado como membro do corpo governante, o órgão máximo de liderança da Testemunha de Jeová. Ele tem servido neste cargo desde então, né, até o presente momento. Né. Com base nos resultados obtidos, né, por meio desta abrangente revisão bibliográfica documental conduzida, né, pode-se caracterizar as 5 fases geracionais presidenciais do corpo governante da Testemunha de Jeová do seguinte modo. Né. Fase 1. Sim, é interessante como a liderança carismática pode influenciar a dinâmica de um grupo religioso. No caso da Testemunha de Jeová, a liderança e as crenças da primeira geração presidencial do corpo governante tiveram um papel fundamental na formação e desenvolvimento da religião. Sua liderança carismática e suas convicções doutrinárias ajudaram a estabelecer as bases organizacionais teológicas que orientaram as Testemunhas de Jeová ao longo dos anos. A energia fervorosa
e o exclusivismo religioso, quando bem direcionados, podem criar um forte senso de comunidade e propósito entre os seguidores, impulsionando o evangelismo e o crescimento da religião. No entanto, também é importante considerar como esse fervor pode ser percebido por aqueles que não compartilham das mesmas crenças, podendo gerar desconfiança ou resistência. É fascinante observar como as características da liderança e as crenças iniciais podem deixar uma marca duradoura em uma religião e moldar seu desenvolvimento ao longo do tempo. Fase 2. É verdade que mudanças na liderança muitas vezes são acompanhadas por escândalos internos e desencanto entre alguns membros da organização religiosa. A Watchtower, a Torre de Vigia, ao longo de sua história, enfrentou desafios semelhantes e conseguiu sobreviver a várias crises internas. No entanto, desta vez, devido ao contexto e à natureza das questões de jogo, as manchas podem ser mais fáceis de serem removidas. Apesar das controvérsias e divisões que ocorreram durante o mandato de Rutherford, é inegável que ele deixou um legado marcante no sistema de Jeová. Suas mudanças organizacionais e doutrinárias moldaram significativamente o curso futuro da religião, influenciando não apenas suas práticas, mas também sua identidade coletiva. O impacto de suas decisões de liderança continua a ser sentido até o dia de hoje, destacando a importância dos líderes religiosos na formação e evolução das comunidades de fé. Fase 3. É notável observar que o crescimento em número de seguidores e recursos financeiros muitas vezes leva a uma mudança de postura para uma posição mais conservadora, visando ganhar respeitabilidade e poder de forma mais aceitável para a sociedade em geral. Este processo transforma um grupo que pode ter sido visto como radical e apocalíptico em uma religião mais familiar, capaz de surpreender as pessoas que antes o rotulavam como uma seita, Nathan Eitinor deixou uma marca indelével no sistema de Jeová, influenciando profundamente a estrutura organizacional e as práticas da religião durante sua presidência. Sua abordagem pragmática e foco na expansão global foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da organização, elevando-a a um novo patamar de unidade de poder. Seu legado perdura até o dia de hoje, refletindo-se da maneira como as testemunhas de Jeová são percebidas e praticadas em todo o mundo. Fase 4. À medida que a consciência coletiva dos membros da base se desenvolve, chega a um ponto em que eles acumulam conhecimento suficiente para questionar as práticas técnicas anteriormente utilizadas pelos líderes. Este acúmulo de conhecimento torna mais difícil para os líderes manter o controle usando métodos coercitivos, pois há um temor de perder a confiança e lealdade dos seguidores. Por isso, muitas vezes, os líderes adotam uma postura de transparência e fingem ser mais abertos em relação às suas práticas passadas. Frederick Williams Franz deixou uma marca duradoura no sistema de Jeová, influenciando profundamente muitas das crenças e práticas que ainda são mantidas pela organização hoje. Sua liderança foi crucial na definição da identidade e direção da religião durante seu tempo como presidente do corpo governante. Fase 5. À medida que as causas unificadoras começam a desaparecer e a organização enfrenta dificuldades para manter o entusiasmo entre os seguidores, surge um sentimento de descontentamento e inquietação. Sem um inimigo externo para combater constantemente os membros começam a olhar para dentro da organização e questionar suas lideranças. O respeito pelos líderes diminui à medida que os seus seguidores se sentem mais livres para expressar críticas. Essa falta de unidade pode levar à dissidência, divisão e fragmentação dentro da organização. No entanto, apesar dos desafios e mudanças, Testemunho de Jeová mantém sua identidade como a organização de Deus, com uma estrutura organizacional centralizada e uma liderança firme. Durante o mandato de Milton J. Henschel, como presidente do corpo governante, medidas rigorosas foram tomadas contra dissidentes e aqueles que desrespeitaram Henschel, como presidente da organização, medidas rigorosas foram tomadas como dissidentes e aqueles que desrespeitavam a liderança estabelecida, incluindo a desassociação como forma de lidar com desafios abertos a políticas e doutrinas. Estes aspectos destacam a abordagem de Henschel para manter a coesão e autoridade dentro da comunidade das Testemunhas de Jeová. Fase 6. Durante o mandato do Don Alden Adams, como presidente do corpo governante da Testemunhas de Jeová, que ocorreu de 2000 a 2014, a organização manteve uma postura conservadora em relação às suas doutrinas e à administração. Não foram implementadas mudanças significativas nas doutrinas ou na abordagem administrativa durante esse período. Adams e o corpo governante foram responsáveis por promulgar o entendimento oficial da Bíblia e por esclarecer os ensinamentos por meio de publicações e assembleias. A liderança sob Adams permaneceu fiel a uma mentalidade conservadora, optando por não realizar alterações
perceptíveis nas doutrinas ou na administração da organização. Esse período foi caracterizado por uma continuidade nas políticas e práticas estabelecidas anteriormente, com pouco ou nenhuma inovação significativa. Estes aspectos destacam a abordagem de Adams e do corpo governante durante sua era como líderes da Testemunha de Jeová, enfatizando a estabilidade e a preservação das tradições e ensinamentos estabelecidos. E a fase 7, né, até o presente momento, Samuel F. Hurd tem mantido uma postura conservadora em relação às doutrinas e à administração da Testemunha de Jeová, desde que assumiu a presidência como governante em 2014, sucedendo Don Alden Adams. Né. Como presidente, ele lidera o corpo de anciãos a tomar decisões importantes para a organização. Durante seu mandato, não foram implementadas mudanças significativas nas doutrinas ou na abordagem administrativa, né, apesar que do dia 1º de novembro de 2023 para cá, algumas mudanças, né, foram feitas que foram reveladas para todos os membros, né, eu estava presente, mas algumas mudanças foram reveladas só para os anciãos e eu não tenho conhecimento dessas mudanças específicas que foram reveladas só para os anciãos. Hurd e o corpo governante têm sido responsáveis por reafirmar o entendimento oficial da Bíblia e por esclarecer os ensinamentos por meio de publicações e instruções diretas às congregações. Essa continuidade na postura conservadora destaca a estabilidade e a preservação das tradições e ensinamentos estabelecidos durante a liderança de Hurd como presidente do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Né? Então, assim, essa foi uma síntese completa, né, das 7 gerações das Testemunhas de Jeová, considerando mudanças tecnológicas, mudanças doutrinárias, estruturais, tudo, né, tudo que eu consegui levantar sobre o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Como considerações finais, eu respondi a 6 questões por meio das pesquisas, uma por uma. Por favor, consultar o livro ou os artigos, né, publicados. Né. Agora eu vou mencionar alguns tópicos interessantes, alguns spoilers aqui, né, sobre esses trabalhos e a minha teoria da predestinação. Né. Então, a ideia, né, de publicar esses artigos sobre as Testemunhas de Jeová é simplesmente documentar o meu entendimento bíblico, o meu entendimento teológico, o meu entendimento sobre as religiões de uma forma geral, inclusive com ênfase nas Testemunhas de Jeová, né, para servirem de provas, né, das bases, né, bíblicas e teológicas da minha teoria da predestinação, para demonstrar o meu domínio, né, em fazer revisões da literatura, revisões narrativas, sistemáticas, integrativas, de escopo, meu domínio com o processo de elaboração de artigos científicos, de livros científicos, né, meu domínio com publicações científicas, né, participação de eventos científicos, né, e até religiosos também, né, tudo isso é para documentar, para dar base, né, para dar sustento maior para a teoria. A segunda versão, ela foi um ajuste da primeira. A segunda versão foi publicada no SEV. Infelizmente eles publicaram a versão errada e eu estou tentando resolver junto com ele para que eles publiquem a versão correta. Caso não consiga, eu vou escolher um outro meio de publicação. Eu vou pegar os 4 artigos do SEV e vou publicar num outro evento e vou pedir para que eles tirem os 4 artigos de colação deles, porque para mim isso não é um trabalho ético, não é um trabalho honesto que eles estão fazendo, porque já faz mais de um mês que eu estou tentando resolver coisas, eles não resolveram até agora, né? Então pode ser que essa seja a alternativa. Se eles não corrigirem essa minha teoria, colocar a versão correta lá, que eu já tinha enviado para eles antes da data de publicação, eu vou pedir para remover os 4 artigos e vou publicá-los num outro veículo de comunicação, num outro evento, numa revista, né? Tem 5 artigos do corpo governante, né, resultantes desse livro que eu vou publicar, e depois desses 5 artigos eu vou publicar o livro. Né, tem um livro sobre o uso do sangue sobre o Testemunha de Jeová, que é um livro grande também, que eu vou quebrar em vários artigos, vou publicar primeiro os artigos e depois o livro também. Tem o da técnicas terapêuticas bioenergéticas, que já foi aceita por uma revista Qualis B2, e uma técnica de psicoterapeuta cristã, que também foi aceito, né, em breve serão publicados, né, está no prelo, né, eles serão publicados em uma revista Qualis B2 em inglês, né, uma revista internacional, né, então assim, tem bastante publicação, né, relacionando conteúdos bíblicos, teológicos, né, que dão sustento, né, para as evidências bíblicas, empíricas e científicas que eu trago a teoria de predestinação, até porque para que ela alcance o status máximo de cientificidade eu preciso realmente comprovar muita coisa, né, sobre a minha competência ética profissional, acadêmica, científica, né, para que ela seja aceita para a comunidade científica como uma teoria 100% científica. E eu pretendo agora, né, no mês de agosto, fazer a terceira versão da teoria de predestinação, né. Eu vou pegar os 4 artigos do Seven eu já vou refinar os 4, né? A segunda versão eu vou usar como base para eu elaborar a terceira,
Vou refinar os outros 3 artigos do Sevio, então serão os 4, vou refinar já vou submeter para um outro veículo, né, porque a Sevio permite republicação, e aí se eu resolver com a Sevio, vão ficar os 4 publicados na Sevio, a terceira versão publicada no outro veículo, junto com os outros 3 artigos refinados publicados no outro veículo. E se eu não resolver com a Sevio, o da Sevio eu peço para remover e vão estar publicado outro veículo num veículo sério, num veículo que realmente tenha compromisso com o progresso científico, tecnológico e social, mas dentro dos parâmetros éticos legais. Então é isso. Né? E assim, a terceira versão eu já tenho ela em mente, na minha mente já está esquematizado, falta eu formalizar na forma de artigo, submeter, né, para ser publicado, né, tem tópicos avançados nela já. E as próximas versões eu pretendo conduzir essa pesquisa em nível de mestrado, doutorado, né, enfim, né, aplicando as metodologias propostas, né, nessa segunda versão, que eu vou refinar na terceira, né, e vou montar um plano de execução já, dependendo, né, se eu conseguir me vincular a um mestrado, doutorado específico, né, ou de psicologia ou teologia que tem para conduzir essa teoria de predestinação, aí eu vou conduzir, né, aí dá para montar até um cronograma, né, para eu executar as próximas etapas. Se não, eu entro em grupos de pesquisas, né, com pesquisadores que estejam vinculados a programas de pós-graduação estrito sensu, na área de teologia ou ciência e religião ou psicologia, para poder conduzir isso junto com eles, né. Dá também. Então, assim, existem caminhos para eu conduzir essas próximas etapas. Não necessariamente eu me vinculando a um mestrado ou doutorado da área de teologia, ciência e religião ou psicologia. Eu posso continuar na minha própria área, administração, ciência de contato, economia, engenharia de produção, enfim, nessa área, né, mas me vincular a grupos de pesquisa vinculados a estes programas de pós-graduação estrito sensu, né, e conduzir junto com pesquisadores e pesquisadoras dessas áreas. Então é isso. Agradeço a todos, continue essa jornada de aprendizado, assistam os demais vídeos, né? Este é o vídeo de encerramento dessa palestra, né, que está sendo inserido no curso, mas não é o vídeo de encerramento do curso. O vídeo de encerramento do curso é aquele vídeo de encerramento da teoria de predestinação que está na playlist gratuita, né? E esses 5 vídeos aparecem, eles são o meio, né, o clímax do curso de teoria de predestinação, mas a introdução do curso de predestinação é aquele lá da playlist gratuita. E um vídeo de desenvolvimento que está na gratuita, ele vai estar junto nesse clímax do curso, e o vídeo de encerramento da playlist gratuita ele vai ser o vídeo de encerramento do curso. Então esse é o roteiro já que eu estabeleci para esse curso, né? Agradeço a todos mais uma vez, tenham uma excelente jornada de aprendizado.